Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Meimaz, da disciplina de Termodinâmica, tá? Na aula passada vimos um pouco mais sobre o que são máquinas térmicas, o que são refrigeradores e bombas de calor. Também vimos a importância da segunda lei e vimos alguns conceitos de fonte e sumidouro, tá? Na aula de hoje nós analisaremos as máquinas térmicas e os refrigeradores e veremos alguns enunciados que nos dizem quando um sistema pode ser considerado uma máquina térmica e quando ele é considerado um refrigerador, né? Por meio dos enunciados de Clausius e Kelvin Planck. Então, bora lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, hein? Vou ser repetitivo de novo, tá? Mas é o seguinte, uma máquina térmica, ele é um sistema que opera num ciclo, né? Então, ele inicia no estado termodinâmico e ao final do ciclo ele volta nesse mesmo estado termodinâmico, gerando trabalho por meio, né, de uma troca de calor, né? Então, como que é essa troca de calor? Eu retiro, esse calor é fornecido da fonte, né, para a minha máquina térmica, tendo, né, o que? Uma retirada de calor dessa máquina térmica para o sumidouro, tá? Então a gente viu que uma usina termoelétrica pode ser considerada uma máquina térmica. Bom, pessoal, então, ó, vamos sempre adotar essa nomenclatura, tá? Isso é importante. O QH, ele vai ser o calor que eu ou retiro ou eu produzo na minha fonte quente. Então, ou que é retirado da minha fonte quente ou que é fornecido para a minha fonte quente. O QL vai estar sempre ligado ao meu sumidouro, tá? Ou seja, a minha fonte fria, no qual eu posso extrair calor ou fornecer calor, tá? No caso da máquina térmica, o calor é fornecido pela fonte quente ou fonte e é perdido para o sumidouro ou fonte fria. O trabalho líquido é o que é gerado menos o gasto, tá? Em um ciclo, pessoal, termodinâmico, né, se a gente analisar todos os elementos aqui, tá, pessoal? Eu não estou analisando um só, tá? Eu estou analisando todos. A gente tem um sistema. Por quê? Porque não tenho nenhuma entrada e nenhuma saída de vazão se eu analisar esse tracejadinho, tá? Ah, professor, mas se eu analisar a turbina, eu tenho um sistema? Não, eu tenho um volume de controle. Mas eu não estou analisando ou só a turbina, ou só o gerador de vapor, ou só a bomba. Eu estou analisando todos juntos. Então, como eu não tenho entrada e saída, né, de massa, eu não tenho vazões entrando e saindo, eu tenho um sistema. E como, né, eu tenho um ciclo, ou seja, ele sai de um ponto, de um estado termodinâmico e volta para esse estado termodinâmico, o meu ΔU é zero, ok? Até porque o fim do ciclo é igual ao início, tá? No lugar do Q nós temos o QH e o QL, e no lugar do trabalho nós temos o trabalho líquido. Em termos de calor nós temos o QH e o QL, tá? O QH está sendo fornecido para o nosso sistema e o QL está sendo extraído, né? Retirado. Por isso que o QH é positivo e o QL é negativo. Eu estou produzindo trabalho, então a produção de trabalho é positivo. Então daqui, pessoal, eu já consigo extrair da primeira lei que o meu trabalho líquido é o QH menos QL, tá? E daí, pessoal, sai algo importantíssimo, que é o rendimento de uma máquina térmica. Então, como eu avalio o rendimento da minha máquina térmica? Pelo o que eu desejo produzir, ou seja, o trabalho líquido, dividido pela energia gasta. Então, o que eu estou consumindo aqui? O QH, né? Se a gente analisar, o que eu estou consumindo? Combustível, né? Aqui na minha turbina, que vai gerar o calor, que é o QH, tá? Então, o rendimento de uma máquina térmica vai ser sempre o trabalho líquido pelo calor extraído da fonte quente, tá? Se a gente substituir o trabalho líquido pelo QH menos QL, né? Vou até pegar aqui meu apontadorzinho, ó.
no lugar do trabalho líquido QH menos QL, que a gente viu lá da primeira lei, a eficiência ela pode ser também ser escrita como 1 menos QL sobre QH. Olha que bacana, tá? Então agora a gente já consegue estimar o rendimento da nossa máquina térmica, tá? Além disso, é possível também verificar quando eu tenho uma máquina térmica. E para isso a gente utiliza o enunciado de Kelvin Planck, tá? E o que o enunciado de Kelvin Planck diz? Eu vou ler, pessoal, e depois a gente vai interpretar. Que é impossível construir um dispositivo que opere num ciclo e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e a troca de calor com um único reservatório térmico, tá? Então, primeiro, ele é um enunciado que nega, tá? Ele está falando que é impossível, tá? É impossível o quê? Operar num ciclo e que não produza outros efeitos além do levantamento de peso. Pessoal, o que é um levantamento de um peso? Trabalho, tá? E troca de calor com um único reservatório térmico. Então, o enunciado de Kelvin Planck nos diz que para eu ter uma máquina térmica, né, é um enunciado para máquina térmica, tá, pessoal? Eu não consigo ter uma máquina térmica que produza trabalho e que troca calor com um único reservatório térmico. Então, eu preciso ter no mínimo 2 reservatórios térmicos para que eu troque calor e tenha a geração de trabalho. Então, qualquer máquina térmica que eu só tenho um dispositivo trocando calor, já era, não funciona, tá? Faz até sentido, né, pessoal? Porque pensem aqui comigo, para vocês terem transferência de calor, eu preciso de uma fonte quente e de uma fonte fria. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir transferir calor, tá? Então, isso é importante, tá? Ok? Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? De máquinas térmicas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, vamos analisar esse exemplo aqui. Então, imagina que eu tenho um gás a 30 graus e aqui fora, ó, eu tenho a fonte, né, de calor que está a 100 graus. Então, eu estou produzindo calor, tá? Na verdade, estou transferindo calor da fonte para o meu sistema. Isso faz com que ele levante essa carga aí, né? Produzindo um trabalho de 15 joules. Para isso, ele aumenta a temperatura, né? Obviamente, porque eu estou transferindo calor para o gás. Quando eu submeto ele, eu só consigo voltar ele para o meu estado original, né? Fazendo com que opere num ciclo, né? Lembra, a máquina térmica tem que operar num ciclo. Eu só consigo isso se eu retirar calor, né? Então eu retiro o calor para um sumidouro, né, que está uma temperatura mais baixa, até que o gás atinja o quê? As mesmas condições iniciais, né? O mesmo estado termodinâmico inicial, tá? E olha que interessante, se vocês olharem, ó, o QH foi de 100 kJ, o QL foi de 85, a diferença entre eles tem que ser o trabalho de 15. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma máquina térmica. Ok? Tá? Então, aqui tem um videozinho, né? Mostrando o que é impossível. Tá? Então, você precisa de 2 reservatórios e para ter uma máquina térmica que produza uma potência. Tá? É isso que é o enunciado de Kelvin Planck. Tá? Bom, pessoal, então isso é da máquina térmica. Vamos partir para os refrigeradores e para as bombas de calor, tá? Então, o refrigerador, vamos novamente, vou repetir, que eu sei que é muita teoria, então vou repetindo mesmo, tá?
Depois vocês conseguem passar, vocês já entenderam, tá? Mas o refrigerador, ele opera ciclicamente também. E qual que é o objetivo dele? Retirar calor de uma fonte fria e fornecer calor para uma fonte quente, ok? Para isso, ele consome energia na forma de trabalho, tá? Então, é isso que ocorre no refrigerador, tá? Então, veja que eu inverto as setinhas. Lembra até que eu tinha comentado na aula passada? Então, analisando o meu refrigerador, que é esse tracejado, o QH agora ele não está sendo fornecido. Eu estou retirando, né? Ele está sendo retirado, né? Do meu refrigerador. E o meu QL, que antes estava sendo retirado, ele está sendo fornecido, tá? Então veja que invertem-se os sinais aqui. Quando eu analiso na primeira lei da termodinâmica, né, como é um ciclo, o estado inicial é igual ao estado final, então ΔU é zero. Como eu estou fornecendo calor, o meu calor está sendo fornecido pela fonte fria, né? Meu QL é positivo. E como eu estou rejeitando o calor para a minha fonte quente, né, ele é negativo. E aí o meu trabalho líquido continua sendo QH menos QL. Olha que interessante, tá? Bom, no caso de refrigerador, a eficiência, né, o rendimento, ele é medido em termos de coeficiente de performance ou coeficiente de eficácia, que é o COP ou beta. Mas a ideia é a mesma. O que eu quero um refrigerador? Qual que é o meu objetivo dele? É refrigerar, é retirar calor do meu sumidouro. Então, o que vem aqui em cima na divisão é o QL. E o que eu estou consumindo? A potência, né? Eu estou consumindo a potência, o trabalho lá no meu compressor. Então, fica o QL sobre W. O W, a gente viu que o trabalho pode ser escrito como QH menos QL. Se eu pegar esse QL e dividir a parte de cima da minha fração, o numerador pelo QL e o denominador pelo QL, eu chego que o COP, né, ou o beta, né, que é o coeficiente de performance ou eficácia, é igual a 1 sobre QH sobre QL menos 1. Tá? Então, eu posso, pessoal, ou calcular por meio do trabalho ou pelas transferências de calor para a fonte quente e da fonte fria. Tá? Olha que interessante. A bomba de calor, pessoal, só inverte, porque o meu efeito pretendido não é retirar calor da fonte fria, mas sim fornecer calor para a fonte quente. Então, lá, ao invés do QL no numerador, eu vou ter o QH, tá? A parte de baixo continua sendo a potência do compressor. Se eu dividir o numerador e o denominador pelo QH, vai ficar 1 sobre 1 menos QL sobre QH, tá? Bom, pessoal, coisas que eu esqueci de comentar, tá? Me perdoem, tá? Mas o rendimento de uma máquina térmica, pessoal, ele vai ser sempre menor que 1, tá? Por quê? Porque, ó, vamos analisar aqui, ó. Eu estou fornecendo um calor. Parte desse calor eu utilizo para produzir energia, né? Produzir trabalho, e parte eu perco. Então, se é o trabalho sobre o QH, o trabalho ele sempre é menor que o QH. Então, essa eficiência aqui, pessoal, ela vai dar sempre menor que 1. O rendimento de uma máquina térmica dá sempre menor que 1. Já o COP do refrigerador e da bomba de calor, ele pode dar valores maior que 1. Por quê? Ó? Vamos analisar. Ó. Vamos analisar as setinhas. Ó. O QL mais a potência consumida dá o QH. Então, se eu tenho o QL sobre, né, o trabalho, né, significa que eu posso ter valores maiores que 1, ok? Por quê? Porque vai depender da proporção de QL e a proporção de trabalho. Se eu consumir mais trabalho do que eu retirei de calor, vai dar menor que 1. Agora, se eu retirar mais calor do que eu consumi de trabalho, ele pode dar maior,
ok? Então, o COP ele pode dar maior que 1, tá? Não tem problema. Bom, então a gente viu quando uma máquina térmica ela era possível, né? E agora a gente vai ver quando o refrigerador, uma bomba de calor, ela é possível, tá? E na minha opinião, é muito mais fácil de entender que o enunciado de Kelvin Planck, tá? Então, o enunciado para refrigerador e bomba de calor é enunciado de Clausius, que diz que é impossível construir um dispositivo que opere em um ciclo e que não produza outros efeitos além da transferência de calor de corpo frio para um quente, tá? Então, pessoal, basicamente o que ele está falando aqui é que é impossível operar num ciclo, ou seja, o ir e voltar para o mesmo estado termodinâmico, tendo uma transferência da fonte fria para a fonte quente. Porque é impossível, né, pessoal? Como eu transfiro o calor da fonte fria para a fonte quente? Você consegue pegar, por exemplo, uma caneca, você quer fazer ferver para fazer café. Você deixar ela no ambiente aí ou botar dentro da geladeira, ela vai esquentar? Não vai, né, pessoal? É o contrário da natureza, né? A natureza é o oposto. Você sai da fonte quente e vai para a fonte fria. Então o Clausius ele está falando isso, que é impossível eu ter uma transferência de calor da fonte fria para a fonte quente sem ter outro efeito, né? Sem ter um trabalho operando num ciclo, né? É isso que ele está falando, tá, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai entrar no que falamos que é o ciclo ideal, tá? Que é o ciclo de Carnot. Por quê? Vimos já o que é uma máquina térmica, vimos já o que é uma refrigerador bomba de calor, vimos como calcular essa eficiência e vimos o que é impossível de ser uma máquina térmica e um refrigerador. Mas será que a eficiência do meu sistema está boa? Como eu sei quantificar isso, tá? Então o ciclo de Carnot é que vai responder essa pergunta para a gente, tá?